No primeiro século, um rabino judeu de Israel iniciou um movimento que, segundo ele, era o cumprimento da Torá e dos profetas, as antigas escrituras do seu povo. Jesus de Nazaré anunciou essa boa notícia entre os fracos, os sofredores e os pobres, entre aqueles que ansiavam por um mundo restaurado. Ele chamou as pessoas para uma vida de paz radical e generosidade sem reservas, e descreveu esse movimento como a chegada do reino dos céus. Então, o que exatamente Jesus quis dizer com o reino dos céus? Na Bíblia, os céus são a grande imagem do reino de Deus, o lugar onde o seu governo é pleno, onde vida, justiça e paz reinam por completo. Portanto, quando o céu vem à terra, isso significa a bondade de Deus confrontando e vencendo a morte, o mal e a violência aqui no nosso mundo. De fato, é assim que a história bíblica começa, certo? Com o Jardim do Éden. Sim, a humanidade caminhando com Deus no jardim, vivendo em sua presença, recebendo vida dele e construindo um lar juntos. Esse é o verdadeiro chamado humano. Mas também havia um caminho para fora do jardim, uma estrada que se afastava da vida de Deus. Por que alguém escolheria isso? Porque apareceu uma criatura enganadora e convenceu os seres humanos de que Deus não era digno de confiança e de que a boa vida podia ser tomada por um caminho mais fácil. Mas esse caminho leva à ruína, à violência e à morte. Exatamente. Assim, a Torá e os profetas contam a história de Deus escolhendo uma família Israel e dando a eles a sua Torá, a sua instrução, para que pudessem encontrar o caminho de volta à sua presença. Ele lhes ensinou como construir lares e comunidades onde pudesse habitar no meio deles mais uma vez. E, por meio dessa vida em comum, eles deveriam mostrar às nações o caminho de volta para Deus. Mas, mesmo com a instrução de Deus, Israel também caiu no engano e se desviou. Sim, eles foram enganados por profetas e líderes corruptos que afirmavam falar em nome de Deus. Ezequiel os chamou de lobos, pessoas que não apenas se desviam, mas também arrastam outros pelo mesmo caminho. Então agora Jesus está dizendo que o reino de Deus chegou nele e por meio dele. Sim, Jesus está reunindo um Israel renovado, um povo que escolherá o caminho certo. Eles rejeitarão o engano e construirão algo duradouro, se responderem ao seu chamado. Então, na sessão final do Sermão do Monte, Jesus apresenta uma decisão. Entrem pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Jesus não quer que haja nenhuma confusão. O caminho para a vida não é o mais fácil. Ele pode parecer restritivo, pode envolver pressão, dificuldade e provação, mas na verdade é o caminho que leva à verdadeira liberdade. Então haverá pessoas tentando nos tirar desse caminho? Sim, Jesus continua dizendo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mas se parecem inofensivos, como você sabe quem eles realmente são? Jesus diz para observar o fruto da vida deles. As escolhas deles produzem vida, cura, justiça e fidelidade, ou deixam para trás dano e destruição. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então, fruto significa o resultado do modo de viver de uma pessoa. Exatamente. Se a vida de alguém continua produzindo fruto podre, esse tipo de vida não pode permanecer no novo mundo de Deus. Mas a vida é complicada. Uma pessoa pode parecer boa por fora. Ela pode enganar os outros, talvez até a si mesma. Por um tempo, sim, mas não a Deus. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome e fizemos obras poderosas em teu nome. E então eu lhes direi claramente: nunca conheci vocês. Então é possível imitar as obras de Jesus e ainda assim não pertencer verdadeiramente a Ele? Sim, Jesus já advertiu que até boas ações podem ser feitas pelos motivos errados. Quando o nosso comportamento exterior está desconectado de um coração transformado, perdemos a vida real que Ele oferece. Um relacionamento real com o próprio Jesus? Sim, Jesus não está apenas dando conselhos morais. Ele está colocando diante de nós uma decisão a respeito dele. Receberemos as suas palavras
e deixaremos que Ele refaça a nossa vida segundo os caminhos de Deus? E isso nos leva à próxima imagem que Ele dá. Onde construiremos a nossa casa? Na areia ou na rocha? Parece simples, mas não é aleatório. Nas escrituras hebraicas, a casa de Deus é o templo, o lugar onde a presença de Deus habita, construído sobre a colina de Jerusalém. Portanto, Jesus está falando de mais do que espiritualidade privada. Ele está descrevendo a formação de um povo, uma comunidade onde a presença celestial de Deus pode habitar na terra novamente, como um Éden restaurado. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque o seu fundamento estava sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus está chamando as pessoas a construir lugares onde Deus possa habitar, onde o Éden comece a florescer novamente, porque essas são as únicas coisas que permanecerão. Exatamente. E, assim como ele disse no início do sermão, uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Então deixem que essa luz brilhe diante de todos. Jesus está descrevendo um novo tipo de humanidade, um povo que vive pela sabedoria e pelo amor de Deus, formando comunidades de paz e justiça em um mundo cheio de violência, medo e morte. Ao longo do Sermão do Monte, ele nos dá um retrato ousado do que essa vida pode ser. E, no restante da sua própria vida, Jesus encarnou completamente essa visão. Depois ele colocou a mesma escolha diante de seus seguidores. E agora essa escolha está diante de nós.